que não venha uma pessoa, faça uma pergunta do CCI, depois passa um monte de pergunta e volta uma pergunta do CCI, para a gente organizar os assuntos, aproveitar melhor o tempo e aproveitar melhor a presença dele. Tudo bem? Vocês entenderam? Pessoal, vocês entenderam? É importante a gente aproveitar bem o tempo e a presença dele. A gente pensou em separar em alguns assuntos. Tudo bem? Se vocês acharem algum assunto, a gente vai colocar os assuntos já debatidos. Se vocês lembrarem de mais algum que a gente possa perguntar, ou algum que surgiu, vocês ficam à vontade de falar com a Bruna aqui, que ela vai estar jogando ali no computador. E doutor, a gente também queria fazer uma proposta de assembleia, se a gente poderia filmar essa apresentação do senhor. Ok, muito obrigado. Então, vamos começar. Muito obrigado, doutor. Está funcionando? Bom, vai me ajudando aí. Eu acho que o principal assunto, né, dentre vários principais, mas tem um que tem pegado há um tempo, é a questão do processo sobre o corte de bomba no ano passado. Então, a gente tinha pensado se o senhor poderia dar uma parada geral do por que foi movido esse processo, de condições, como foi trabalhado isso pelo jurídico do sindicato, para o futuro, o que esperar, enfim. O senhor fica à vontade para explicar para a gente. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Quero, primeiramente, parabenizá-los pelo, não só vocês, mas todos os membros, né, os servidores em geral, docentes e discentes dessa universidade que estão em greve diante dessa postura rígida, né, da universidade em sequer fazer a reposição da inflação, né, para recompor o custo dos vencimentos de seus servidores e desejar que tenham sucesso nessa empreitada e me coloco à disposição de vocês no que for preciso. Bom, a questão do processo, no movimento do ano passado, e eu estive aqui logo após o ofício circular do reitor, que determinava o corte de ponto, e a greve aqui já estava por findar-se, e após a greve acabou em agosto, né? E na folha de outubro, em alguns campos, ocorreram descontos de vencimentos ou atribuição de faltas, alguns lugares injustificadas, outras justificadas, isso determinando os descontos nos vencimentos de servidores, mais precisamente Araçatuba, Jaboticabal e São José do Rio Preto. Com base nesses descontos, a gente já tinha se manifestado anteriormente, durante o movimento, em parecer que a posição do Supremo Tribunal Federal, né, em repercussão geral, era de que, não havendo ninguém tendo provocado o judiciário, não havendo uma decisão judicial que determinasse a utilidade da greve, esses descontos, que isso não poderia ocorrer. Infelizmente, né, ocorreram nessas unidades que eu citei. Nós, diante de todos os fatos, nós opinamos mover uma ação civil pública em relação ao que nós caracterizamos como um ato ilícito da universidade, e esse procedimento foi escolhido porque ele é mais abrangente do que um simples mandato de segurança coletiva, objetivando não só repor as faltas, né, os danos materiais e morais advindos desses descontos, e também a responsabilização dos administradores que praticaram o ato. Essa ação tinha um pedido de liminar. A princípio houve uma manifestação do Ministério Público para, antes da apreciação da liminar, que fosse ouvido o Ministério Público,
Ministério Público usou uma prerrogativa que nós vimos que não era necessário, que nós estávamos discutindo o verbo alimentar, de ouvir a universidade no prazo de 72 horas. Então, o juiz deferiu, acatou essa cota do Ministério Público, a universidade se manifestou pela legalidade do ato administrativo do reitor, alegando que apenas alguns servidores não tinham optado por fazer aquele acordo de compensação de horas. Bom, posteriormente houve a manifestação do juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública em São Paulo, foi pelo não deferimento da liminar, entendendo que o ato do reitor era lícito em razão de não ter havido durante o movimento um acordo entre as partes para que ocorresse ou reposição ou o pagamento dos dias. As partes que eu digo seriam sindicatos, né, ou Fórum das Seis e Proesp. Nós, né, inconformados com esse deferimento da liminar, nós entramos com um recurso, né, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, se chama recurso agravo do instrumento, objetivando reverter essa liminar e alegamos, né, novamente, a questão de que a medida ela era meramente retaliatória, inclusive feriu o princípio da impessoalidade, porque ela não foi uniforme em toda a universidade, mesmo nos campos onde houveram os descontos, alguns servidores tiveram os valores descontados, outros não, né? Docentes, né, não sofreram qualquer desconto, e também invocamos o princípio da dignidade humana, que está lá no artigo 4º da Constituição Federal, porque muitos, né, no caso de Araçatuba, os servidores tiveram no mês só mais de 60% de desconto em seus vencimentos. O tribunal ele deferiu também a liminar, né, todavia se manifestando pela legalidade da greve, mas alegou um entendimento ainda anterior a essa repercussão geral que existe no STF, certo? Dizendo que essa decisão, os descontos não poderiam ser refletidos em qualquer tipo de penalidade aos servidores, e sim, né, seriam considerados como, teriam os mesmos efeitos de uma falta justificada para efeito de contagem de licença-prêmio e férias, etc. A decisão foi publicada agora recentemente, nós entramos com embargos declaratórios para pré-questionar alguns pontos e vamos subir um recurso extraordinário ao STF, porque lá, como eu digo, já existe, né, uma decisão do ministro Toffoli, numa ação onde uma universidade do Rio de Janeiro tenta reverter uma decisão que a inibiu de promover descontos dos servidores que estavam em greve no ano passado. Essa decisão, né, que vem no processo de uma reclamação, ela já tem um parecer do Ministério Público Federal desfavorável à universidade, porque o cerne dessa discussão é o artigo 37 da Constituição Federal. Ele prevê o direito de greve do servidor público estatutário, mas não existe uma lei complementar que determina a forma do exercício desse direito. Então nós vamos pedir liminarmente também ao STF que, até que ele venha, certo, a decidir sobre essa repercussão geral, ou, quem sabe, a exemplo do que fez agora com a questão da aposentadoria especial, mediante súmula vinculante, para que a gente não tenha mais essa alternância jurisprudencial a cada ano, certo? A gente vai pedir que se devolva o dinheiro e seja suspenso o curso do processo até o final do julgamento dessa reclamação lá na Suprema Corte, certo? O fato do indeferimento, nós estamos até agora discutindo o indeferimento da liminar, significa que esse processo não foi ainda, na origem, instruído. Ou seja, a universidade ainda vai ser, apesar dela ter sido intimada para falar sobre a liminar, ela vai ser citada para falar sobre o mérito do processo, certo? Então a gente vai produzir prova, a prova testemunhal, outras provas documentais,
e etc. Então é um processo que vai se prolongar e a gente espera, né, que o Supremo Tribunal Federal, diante dessa questão que ele invocou para decidir definitivamente sobre essa questão do artigo 37, que a gente possa obter sucesso lá. Vocês vão abrir para debate ou vai... Acho que sim, né? Quem for se inscrever, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida... Alguma dúvida, é... O direito é muito complicado para nós, mas se eu entendi, todos os instrumentos possíveis já foram utilizados pelo jurídico do sindicato, o agravo e outros instrumentos, né? Então, agora seria esse processo correr e a demora desse processo no judiciário, é isso? Não, ainda... Entendi direito? Então, ainda há, nós temos ainda uma possibilidade, nós estamos discutindo o indeferimento de liminar. Ainda há a possibilidade, já que ele existe, porque qualquer recurso hoje, a condição para um recurso subir para o Supremo Tribunal Federal hoje é haver ofensa à Constituição Federal, não é? E a matéria ser objeto de repercussão geral, ou seja, uma matéria que interessa a todos. Então, os requisitos, né, estão presentes para que suba um recurso extraordinário para o STF. É lógico que, posteriormente, essa ação, independente do resultado do recurso para o STF, essa ação vai continuar. Né? Nós temos uma ação civil pública tramitando desde 2000, sobre a questão do adicional de insalubridade, quando ele foi cortado em 2001 e 2002. Né? Essa ação não teve liminar naquele momento, mas nós já ganhamos ela praticamente, existe só um recurso extraordinário pendente no STF, onde a universidade questiona a legitimidade do sindicato em representar os seus associados, certo? Então é um processo contrário, independente da liminar ou não, o processo está se resolvendo agora. Se houver a liminar, significa que nós vamos, esse dinheiro vai ser devolvido para os servidores. E nessa questão da dinâmica do direito, isso a gente vê em todas as questões, objetos de normas constitucionais em que você não tem, elas não são de aplicação imediata. Então, eu vou citar, né, já citei a aposentadoria especial, a questão do direito de greve, né, a questão do adicional de periculosidade, que não existe lei para o servidor, embora esteja previsto lá os 3 adicionais, insalubridade, periculosidade e pelosidade. O servidor público estatutário, salvo algumas categorias específicas, não existe lei. Então, isso você procura pela jurisprudência provocações ao STF em 2012. Na greve de 2012, quando eu acompanhava as assembleias, a primeira pergunta quando me perguntavam, pode haver o desconto? Eu falei, a regra é pelo desconto. Certo? Greve é extensão no trabalho, né? Você não trabalha, não assina a conta. Então a reposição ou o pagamento dos dias tem que ser negociado. Em 2013, com essa decisão lá dos servidores e professores do Rio de Janeiro, essa situação mudou e virou objeto de repercussão geral. Então ele vai ter que pôr um fim nessa situação. Porque é uma matéria que interessa a todo mundo. Depois todas as ações, né, a exemplo da súmula vinculante da aposentadoria especial recente, ela vai basilar todo o judiciário. Significa, né, ao contrário do que muitos estão dizendo aí, quando existe uma súmula vinculante, que o ente administrativo ele é obrigado a cumprir isso. Ele deve cumprir por causa da possibilidade, mas a vinculação ela é processual, ela é no judiciário. Significa que as instâncias inferiores ao STF não podem decidir de modo diverso do que está sumulado ou do que é objeto de repercussão geral. Mais alguém?
complementar com relação a um lembrete que a Marisa já nos trouxe, nos lembrando, né, do corte de ponta no passado, e talvez um certo tom assim, que me preocupa muito a não abertura de negociação, né? E o fato deles virem com esse corte de ponto, não sei se talvez antes de negociar, mas assim, eu tenho medo de que isso faça com que o nosso movimento enfraqueça bastante. Então, assim, com relação a isso, a esse lembrete que ela nos trouxe, cabe a nós termos alguma ação ou como que, com relação a isso? Bom, a princípio, todo movimento de greve, quando você vai medir forças com, vamos dizer assim, com o patrão, é óbvio que ele vai utilizar ou vai tentar utilizar de toda forma de repressão possível para desmobilizar os servidores que estão em greve. O fato de cortar o ponto não significa no primeiro momento que isso implica em desconto dos dias, certo? Eu tive agora em Rio Claro na segunda-feira e tem chefe lá que recolheu as folhas de ponto, etc., esse tipo de coisa, e fui até questionado, mas o diretor fez um acordo com a gente de que a gente assinaria o ponto do mês de maio e o chefe lá, o meu chefe imediato, não está cumprindo essa ordem, né, do diretor. O que pode ser feito, ele pode ser penalizado pelo diretor, né? Enfim, mas isso está em ata, essa ordem por escrito, né? Porque é até questionável a competência de um diretor de unidade para decidir sobre corte de ponto ou não. Porque isso tem que ser um ato uniforme vindo da reitoria. Agora, eu acho que o que cabe no primeiro momento é uma resposta forte do movimento, considerando isso um ataque a um direito. Agora, é possível, para que isso estiver fundamentado, que os dias vão ser descontados e ao judiciário? Sim, porque é a mesma discussão que nós fizemos aqui naquele segundo encontro, no ano passado, para quem estava presente. Em que momento que se ia buscar isso no judiciário? Né? Tanto é verdade que você, nos lugares onde, vamos dizer assim, o recado foi mais forte aos diretores para que não efetuassem os descontos, ele não ocorreu. Certo? Aqui em Maria não teve, Bauru não teve, né? Vários outros lugares não tiveram, certo? Então, é possível, mas eu acho que cabe ao movimento avaliar até onde isso mobiliza ou desmobiliza o setor, né? Porque você pode não ter uma resposta rápida no judiciário. Nós já temos aqui, isso é claro, nós temos um entendimento até agora, manifestado em primeira instância e segunda instância na Justiça Estadual, de que eles não consideram a repercussão geral para esse caso. Eles vão lá ainda na legislação, na jurisprudência de 2008, que era do STJ, citam até um artigo da Lei 10.168, que é o Estatuto do Servidor Público, de que a simples falta ao trabalho é um desconto. Então, que é uma coisa bem estruturada. Estamos falando do exercício de um direito, não de uma falta. Quando vem aquela, eu sei que vai ter o questionamento aí da questão dos 30 dias, né? Quando a gente passa dos 30 dias em greve. É uma situação bem diferente, porque nós não estamos falando aí em abandono voluntário do trabalho, né? Sim, um exercício de um direito. Nós temos que, primeira coisa, mesmo na decisão do Tribunal de Justiça, no agravo do instrumento, ele falou que a greve é legal. A greve é legal. Mas não tem acordo, não houve acordo entre as partes. Né? Os dias podem ser descontados. E é a primeira vez que eu vejo ocorrer isso em greve aqui na Unesp. Considerando também que anteriormente, no ano passado, vocês estavam sozinhos na greve. Era um outro fato. Hoje não, hoje é uma greve mais forte, principalmente pela a cordão mais rica. Né? Mais alguém, gente? Ninguém tem dúvida?
estamos todos esclarecidos. Pode falar, Thiago. Minha dúvida não é exatamente com relação ao corte de ponto, doutor. Obrigado por tudo aí. Infelizmente a gente tivesse mais gente, mas os que estão aqui estão interessados, a gente agradece. Doutor, a gente tem as instâncias, né, na universidade, o CO, CAD, e a gente viu no ano passado que algumas coisas foram definidas por essas instâncias. Infelizmente, nosso lei, o do IGAN, a Marisa acabaram passando por cima. Eu queria saber se existe alguma coisa que possa ser feita via sindicato, via jurídico com relação a isso. E outra pergunta, com relação a como foi feito o corte de ponto em Araçatuba também, e inclusive a diretora lá é uma pessoa muito difícil, né, falar com a gente, e ela teve um probleminha que a gente ainda não soube mais, teve uma morte de um funcionário lá dentro por falta de uso de EPI. Eu queria saber se tem alguma coisa movida dentro do sindicato com relação a isso ou alguma coisa. Bom, na questão aí do cumprimento das deliberações das instâncias da universidade, elas têm que ser implementadas, certo? O que é aprovado, né, o CO é a instância máxima da universidade, inclusive acima da reitoria e no aspecto do estatuto, o reitor ele é um mero executor das deliberações do CA. Então, se ele não implementa isso, ele pode até incidir em crime de responsabilidade, certo? Com as devidas punições. Aí cabe às entidades ou aos órgãos colegiados inferiores cobrarem administrativamente, se for o caso, tomar outras medidas, inclusive o Oficial Tribunal de Contas, o Ministério Público e etc. Tá? Em relação era isso? Doutor, não caberia então no sindicato, seria as instâncias. Cabe também. Cabe. Porque, por exemplo, o CO, ele é a instância máxima e tem o CAD, por exemplo, que trata de alguns assuntos, também executa, resolve alguns assuntos sem precisar ir ao CO, vai ao CO só para, vamos dizer assim, sancionar o caso. Assim, esses conselhos, eles são, vamos dizer assim, órgãos vinculados, né? Cada um com a sua. Então você tem assim, os conselhos, as prós, reitorias, essas sim são executivas, né? E o CAD e as outras unidades do CO são instâncias deliberativas. Lógico que aquilo que você tem o regimento lá do Conselho Universitário, que tem toda a dinâmica, e a previsão estatutária de quais são as suas atribuições. Certo? E aquilo que é decidido ali, não tem como, até pelo princípio da legalidade, ele não vai impor um poder discricionário ao administrador, que é o reitor, de não cumprir. Certo? Esse poder é vinculado, ele tem que cumprir, e os sindicatos ou qualquer administrado, independente de ser servidor, né? Qualquer administrado, qualquer pessoa, qualquer cidadão em gozo dos seus direitos sociais e políticos, ele pode, inclusive, mover uma ação popular se houver prejuízo ao erário público por ato desses administradores. Então é possível, se não só ao sindicato, mas como ao Ministério Público ou a qualquer cidadão levar isso através de uma representação, né? Ao ente competente, no caso pode provocar administrativamente a própria universidade ou diretamente ao Ministério Público, ou judiciário através de uma ação popular, onde você apura também crime de improbidade administrativa. Com relação a isso, o sindicato não houve ação, não houve nada. Olha, ainda não, mas existe várias. Posso adiantar para você que está sendo colhido várias. Você precisa de prova, né, de vários documentos, inclusive eventuais provas testemunhais para que isso seja representado. Né? Vocês sabem que vocês vão ouvir agora, vocês já me ouviram nessa questão dos números aí, que inclusive a Unesp tem um problema, uma ação civil pública grave, né, de apropriação indébita de contribuições ao
contigo esse antigo IPESP, porque ela deve estar prescrito, mas eu tive numa audiência na Quinta Vara da Fazenda Pública, onde a gente está com outra ação, né? São duas ações civis públicas que estão ocorrendo lá na Quinta Vara da Fazenda Pública em São Paulo. Essa da apropriação indébita de contribuição previdenciária é tutelada pelo Ministério Público, e uma que nós temos lá que nós já ganhamos, que é a devolução de contribuição previdenciária no período lá de 93, né, daquela alíquota complementar dos 5%, que a Unesp vem resistindo já há muito tempo. Não, dessa é desconto previdenciário. É outra coisa que em 2003, através de uma lei complementar, em julho, foi criada uma contribuição complementar previdenciária de 5% àquela que já existia de 6%. Certo? E depois o STF, em dezembro de 2003, veio declarar ela legal e vocês hoje contribuem com 11%, inclusive o inativo que ganha acima do teto do INSS. Não é? Quanto ao caso do servidor lá, realmente a gente está sabendo, aconteceu lá em Araçatuba, nós só estamos aguardando, está havendo uma apuração criminal desse incidente. A Unesp vem alegando que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, né? Que aí seria uma excludente de ilicitude, mas o nosso entendimento ela responde de forma, mesmo que ele não esteja, se ele tinha o EPI e não estava usando, ela vai responder de forma ainda que objetiva por esse evento. A gente só está aguardando, se houver uma responsabilização criminal, isso já ajuda bastante. Mas ele não está esquecido, não. É só mais uma dúvida, é com relação à paridade. Não sei se você vai falar nesse assunto. Doutor, só para reforçar a questão do IPES, porque eu acho que passou meio desapercebido, porque eu achei até que fosse tão... Quer dizer, então, significa que a ação, significa que a ação já foi ganha em relação àquela questão da complementação dos 5%? Dos 6%? Não, é isso. Porque eu me lembro assim, a gente quando entrava pagava o valor lá que era acima, acho que era 7%, depois de um ano passava. E aí quando teve aquele problema do desvio do IPESP, a gente acabou tendo que pagar essa conta da Unesp e eles aumentaram. Não, são situações diferenciadas. Ó, a apropriação indébita é o seguinte, os valores foram descontados de vocês, servidores na época, e não foram repassados ao órgão destinatário. Certo? Então isso é uma coisa, isso é uma ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público em relação ao Unesp, se não me engano a conta está em 200 milhões, alguma coisa assim, que ela vai ser executada. A Unesp alega que isso está prescrito. Certo? Então não somos nós que estamos tutelando, a gente está acompanhando, mas quem está tutelando é o Ministério Público Estadual. A ação que nós temos, certo, é um mandado de segurança coletivo questionando a ilegalidade da lei complementar de julho de 2003 que criou uma alíquota complementar de 5% da contribuição previdenciária para compor o regime do custeio de previdência. Né? Eu não posso afirmar que isso se deu em razão desse mundo. Porque a gente sabe que hoje o sistema previdenciário, seja ele de regime próprio ou de regime geral, no caso o INSS, ele é solidário. Então, se você não tem dinheiro de tal forma a garantir a aposentadoria de todo mundo, essas alíquotas elas devem ser revistas através de estudos atuariais. Só que naquele momento, além da forma que foi criada, ela não exigia, não previa a contrapartida da universidade para compor esse fundo. Então nós fomos à justiça e acabamos ganhando essa ação. Todavia, os valores, certo?